Olá, Roberta Mustak para mais um post do canal T21. Seguimos com as técnicas de psicopedagogia na T21. Antes de mais nada, lembrando mais uma vez para vocês se inscreverem no canal para receberem todos os vídeos em primeira mão. Hoje a gente vai conversar, ó aqui eu me enrolando com meus papéis, com a doutora Ana Sueli Ayub. De novo. Ayub. Ana Sueli Kunz Ayub. Ela é pedagoga, psicopedagoga clínica, especialista em T21, em educação infantil e deficiência intelectual. Ana, super obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui e colaborar com vocês. Legal. A gente sempre pega algumas profissionais do mesmo ramo, então cada tema a gente pega alguns profissionais e sempre fazemos a mesma pergunta para todos terem a oportunidade de mostrar como que é o trabalho. Tá. As perguntas são, o que é a psicopedagogia na T21 e como ela age? A psicopedagogia, ela nasceu da intersecção da psicologia com a pedagogia. Ela é nova, ela tem no máximo 20 anos. Não sabia no Brasil. disso. Ela veio, na verdade ela é da Argentina, ela veio para o Brasil. Na Argentina é um curso de graduação, no Brasil é um curso de especialização. O que a psicologia traz? Ela traz toda a questão do desenvolvimento da criança, que é muito importante. E a pedagogia traz as questões da aprendizagem, não só a aprendizagem, mas todo o contexto que envolve essa aprendizagem. Daí surgiu a psicopedagogia. Eu não sabia disso, é uma informação super nova para mim. Eu achei que era um ramo da psicologia. Não que era uma junção de duas práticas, que legal. Mas só pode ser psicopedagoga quem tem a psicologia, certo? Não, qualquer profissional da área da saúde, da educação pode ser psicopedagoga. Ah, é? Também mais uma informação que eu não sabia. Pediatras, enfim, pode fazer parte desse curso, fazer um curso de psicopedagogia, que é uma especialização. No Brasil, especialização. Interessante. E como ele age dentro da T21? Ele vai agir da mesma forma como qualquer outra criança. Legal. Tá? Ela tem uma visão da criança como um todo, suas especificidades, vai investigar, vai ter avaliação, intervenção, mediação e vai trabalhar com essa criança em todos os aspectos. Desde criança até a fase adulta, a psicopedagogia atende. Ela, na T21, na trissomia 21, nós temos que nos adaptar. De que forma? Olhando essa criança com as suas características. Tudo parte de uma avaliação. Mesmo a criança chegando com laudos, com outras questões, tudo parte de uma avaliação, investigação, levantamento de hipóteses e ação do psicopedagogo. Então, nós adaptamos tudo para ajudar, facilitar e fazer acontecer. E existe algum protocolo para essa avaliação ou é particular de cada profissional? Existem alguns autores que a gente segue. O protocolo tem os protocolos gerais, mas eu sigo particularmente alguns autores. Piaget, Vygotsky, Vallon. Por quê? Porque Piaget vai trazer toda a fase de desenvolvimento da criança, que eu acho que é muito clara e assim, muito rica em detalhes. Vygotsky vem falar sobre da criança e o meio social, porque ela não é sozinha. Então ele traz toda essa relação da criança com o meio em relação à criança. E Vallon fala muito da aprendizagem por formas afetivas, é uma troca afetiva muito grande. Eu particularmente gosto muito desses três autores, porque eles trazem muito completo o desenvolvimento da criança. Legal. Existe alguma hora ou algum sinal que indica uma necessidade para um pai, ou um professor, ou um profissional da área da saúde encaminhar essa criança para uma psicopedagoga? Eu não sei se existe uma hora para isso, mas eu acho que a criança dá sinais. Sinais. Eu acho que o primeiro núcleo mais importante na vida da criança é a família. Então, ninguém melhor para falar dessa criança do que a família. O segundo núcleo é a escola.
Se a escola não pede essa avaliação, essa intervenção, acho que a família com um olhar mais aguçado pode observar a criança no seu dia a dia, no seu desenvolvimento motor, toda a sua parte de equilibração, lateralização, a criança em relação ao espaço e tempo, a criança na sua praxia global, na sua praxia fina, ela vai trazendo, mostrando, na verdade, ela vai dando indícios de como ela está. Para os pais que têm um olhar atento, percebem, já procuram um especialista. A escola, se tem um olhar atento, também já pode ir percebendo pela dinâmica de sala de aula ou numa aula extra e vai tá percebendo que essa criança precisa de uma intervenção. A criança mostra, é lógico que tem a psicopedagogia, como retrata também as questões da aprendizagem, ela vai mostrar pelos caminhos do saber que ela também tem algumas facilidades, mas se apresenta algumas dificuldades, é a hora de investigar. Nós investigamos, levantamos hipóteses, vamos a campo, falamos com o professor, falamos com orientadores, visitamos a família participa ativamente por entrevistas. Eu ia perguntar da família. A família participa, então através de entrevistas ela pode observar essa sessão, ela pode acompanhar e nós é que nos adaptamos. Então toda a parte de aprendizagem, que entra a questão do fazer, o saber tem que ser reorganizado para essa criança, seja ela uma criança típica, da trissomia 21, como você colocou, todo o material é pensado na criança. E tudo parte, a sessão, todo o desenvolvimento do trabalho parte a partir de uma avaliação. A criança é vista como um todo, ela não é fragmentada, embora ela tenha suas questões, a aprendizagem para a criança na trissomia 21 ela é mais fragmentada. Por quê? Porque ela precisa de um esclarecimento de forma que o torne mais fácil, favoreça e facilite a aprendizagem para ela. Existe hoje em dia um profissional psicopedagogo também nas escolas que vão orientar os professores. Porque a criança não tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar à criança, seja a criança com qualquer deficiência. Né? Então já existe o psicopedagogo clínico como institucional. Ele atua junto ao professor orientador para que possa atender essa demanda de crianças da melhor forma possível, para que na classe ele não se sinta mais um. Se na sala você tiver 20 alunos, são 20 alunos, e não 20 alunos mais uma criança com síndrome de Down. Entendi. Ele tem que estar incluído, não só integrado. Porque a integração, eu coloco essa criança. Na inclusão, eu coloco essa criança e favoreço a aprendizagem de forma única para todos. Na sua rotina, você acaba recebendo mais crianças encaminhadas pela escola ou que a família, por si própria, fala, eu acho que está na hora de procurar um psicopedagogo? Eu recebo mais pelas escolas. Por quê? Para os pais perceberem, ele precisa estar muito mais tempo com essa criança. A gente sabe que a demanda hoje em dia é diferente. Nós vivemos numa sociedade onde os pais trabalham igualmente. Então, às vezes, algumas coisas passam desapercebidas. Tá? Então, a escola que passa muito mais tempo com essas crianças, elas têm um levantamento muito mais rápido. Quando existe a necessidade ou uma carência em relação à aprendizagem para estar encaminhando para a clínica. E para profissionais de saúde, por exemplo, eu sou físio, qual é a dica que você dá para os profissionais da saúde de falar, olha, quando tiver uma situação assim, ou assado, eu acho que cabe pensar em encaminhar para uma avaliação de um psicopedagogo? No momento que você percebe alguma defasagem, seja na oralidade, seja na escrita, seja numa atividade de coordenação motora global ou coordenação motora fina, você pode procurar. Tá? Aí nós vamos fazer um levantamento junto aos demais profissionais, porque a gente não trabalha de forma isolada. Né? Normalmente trabalhamos com uma equipe multiprofissional, nós temos profissionais de várias áreas que normalmente assistem essas crianças. Então nós vamos levantando tudo aquilo que a criança vem mostrando e o profissional, como você físico, você pode perceber isso num diálogo, numa conversa, algo que a criança está verbalizando para você, se você percebe que ela não tem uma riqueza
de vocabulário, isso já é um indício. Entendi. Então pode encaminhar. E na T21, existe alguma idade ideal para início dessa intervenção? E como é que funciona esse início dessa intervenção? Existe algum critério de alta, alguma contraindicação? Contraindicação não existe nenhuma, tá? Até porque a criança já chega com a história dela. Seja ela na trissomia 21 ou não, ela já vem com uma história de vida. Você pode indicar em qualquer idade. A criança começou a engatinhar, existe todo um trabalho já voltado para bebês hoje em dia. Você tem toda uma classificação no desenvolvimento infantil, desde um sensório motor até um pensamento abstrato, que é lá a partir dos 12 anos. Então, os pais ou cuidadores, enfim, quem fica com a criança, ou profissional, ou família, normalmente tem um olhar que percebe. Tá? Legal. Seja num diálogo, como eu te falei, seja numa atividade de coordenação geral ou motora fina, a criança vai dando sinais de que alguma coisa está precisando ser olhada mais de perto. Quando você falou bebê, você quer dizer que idade? Que mês? Olha, bebê mais novo que você já teve contato? Já tive contato com bebês, eu fiz um trabalho voluntário na PAI. Por 4 anos, lá os bebês chegam, hoje em dia chegam a partir do primeiro mês de vida. Legal, então... Na época que eu fiz como voluntariado, as crianças chegavam com 4 meses. Então, para mim, na clínica, eu ainda não atendi bebês, mas eu sei que é possível já trabalhar todo o desenvolvimento motor dele, com essa parte de estimulação precoce também vale para a psicopedagogia. Também vale. Que faz um diferencial. Faz. Do resultado final. E existe algum critério para alta? A criança, como ela tem avaliação, intervenção e reavaliação. Então, no mínimo, a criança fica uns 6 meses. Para que esse trabalho tenha um desenvolvimento bem completo. Porque não dá para você pegar a criança em 1, 2 meses, avaliar, intervir e reavaliar. Né? A criança, tanto quanto o profissional, também precisa de um tempo para a gente estar acompanhando esse desenvolvimento. Ela pode hoje apresentar alguma coisa que ela fez legal, no decorrer da intervenção, se ela apresentar novamente a mesma postura com algum desvio, a gente já faz uma reavaliação no final. Entendi. Então, sempre assim. A partir de 6 meses, né, ficam 6 meses. No mínimo 6 meses. 6 meses. E se houver necessidade, fica um tempinho maior. A alta é dada quando essa criança é reavaliada. Deu tudo certo, tudo ok. Então a gente trabalha já o desligamento. Desmame, né? Um desligamento desse vínculo, porque o vínculo com o terapeuta é muito importante. Então a gente não corta de uma hora para outra, a gente tem um período de algumas sessões que vai encerrando para a criança perceber, entender e aceitar que não vai mais ter esse contato. E existe algum padrão para os atendimentos? É uma vez por semana, de 1 hora? Ou cada criança é um caso? Como é que funciona isso? Cada criança é um caso. Mas normalmente... Assim, os pais normalmente partem de 1 vez por semana. De 1 hora. De 1 hora, né? 50 minutos, 1 hora, que a criança também cansa muito rápido. Iniciamos sempre com 1 hora, havendo necessidade, a gente conversa com os pais 2 vezes por semana, é o ideal. É o ideal? É o ideal, dá para atender bem. Legal. Doutora, super obrigada. Espero ter esclarecido algumas perguntas. Eu aprendi bastante já hoje de novo sobre a psicopedagogia. E quem tiver dúvida, manda a pergunta aqui embaixo, que a gente sempre vai estar procurando a resposta. Eu que agradeço mais uma vez o contato, estar aqui com você foi um prazer imenso. Obrigada. E poder colaborar no que precisar, você pode chamar que eu venho, a gente chamarei. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada a você.